Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. E hoje nós vamos falar sobre Eva, no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Então, o assunto será como prever consequências de pequenas decisões em longo prazo. Então vamos lá. A vida de Adão era maravilhosa no Éden. Aquele jardim planejado por Deus e digno de ser admirado. Mesmo assim, Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. Adão fora criado à imagem de Deus e os animais não. O Deus triuno estabeleceu no homem a necessidade de comunhão com outra criatura que também compartilhasse dessa imagem divina. Todo o aspecto feminino que havia na natureza precisava de uma representação humana. Eva não foi um apêndice, ela era indispensável. Deus concluiu que a existência de Adão sem a companhia de Eva não era boa. O Senhor mudou seu método quando criou Eva. Até ali, ele criara os organismos a partir do solo, fez o homem do pó da terra, capítulo 2, versículo 7 de Gênesis, fez todo tipo de árvores brotar, capítulo 2, versículo 9, e também formou os animais e as aves, capítulo 2, versículo 19 de Gênesis. Poderíamos pensar que, como seu método funcionou, o Senhor repetiria. Mas não foi assim. Deus utilizou um novo procedimento que removeria qualquer sombra de dúvida de que o homem e a mulher compartilhavam uma essência idêntica. Ambos foram criados à imagem de Deus. Tinham o domínio sobre a terra e compartilhavam a incumbência de povoá-la. No entanto, em meio à opulência do Éden, havia uma árvore, cujo fruto Deus os alertou a não comerem. Será que o Senhor estava fazendo algum tipo de brincadeira com eles? Para entendermos o porquê dessa árvore, precisamos compreender algo mais sobre sermos criados à imagem de Deus. Toda a natureza está programada para responder como Deus a planejou. Os pássaros voam, os peixes nadam, os cervos correm, mas no centro da criação está o homem e a mulher que foram criados com o diferencial de poderem escolher amar e obedecer a Deus, ou virar-lhes as costas e seguir seu caminho de independência. Eles eram os únicos elementos não programados no universo. A árvore, portanto, estava lá no jardim para que Adão e Eva pudessem optar por permanecer em comunhão com o Senhor. O amor está associado à escolha. Sem o direito de escolher, não faz sentido dizer que amamos. Podemos exigir a obediência, mas não o amor. Aquela árvore concedia a Adão e a Eva a oportunidade de amar a Deus de forma significativa. Escolhas. Qual foi a escolha de Eva? A decisão quanto a um pedaço do fruto. Por detrás das nossas pequenas escolhas, normalmente escondemos grandes decisões. Para Eva, a decisão foi duvidar da bondade de Deus. Eva optou por dar ouvidos à mentira de Satanás. Ela escolheu crer que Deus mentiu por não querer que suas criaturas se tornassem como ele. A decisão dela e a de Adão demonstrou o paradoxo de terem sido criados à imagem de Deus. Eram livres para colocar sua vontade acima da divina para ignorar nosso Criador. Dessa escolha surgiram 3 consequências. A primeira, seus olhos se abriram e perceberam que estavam nus. O simbolismo é claro. Eles compreenderam o que haviam feito, sentiram-se culpados pela desobediência. Em razão disso, destruíram a comunhão com Deus. Adão e Eva se esconderam. A primeira alienação que vivenciaram foi a separação de Deus, seu Criador. Não foi somente o relacionamento vertical que se rompeu.
Observe as respostas que o casal deu às perguntas de Deus. Adão transferiu a culpa para Eva e ela, por sua vez, transferiu a sua culpa à serpente. A culpa substituiu a confiança e o amor. A raça humana estava agora dividida. Psicólogos e psiquiatras ocupam-se de uma sociedade inteira que tenta lidar com a culpa, responsabilidade, recriminações e a inimizade que nos separam dos outros. Vivemos num mundo cheio de problemas que brotam de separações nos relacionamentos interpessoais. O número de divórcios em nossos tribunais atesta isso. Também o testificam as organizações que auxiliam os abusados e os abusadores. As mulheres enfrentam problemas terríveis dentro ou fora do casamento ou do local de trabalho, pois a culpa e a responsabilidade substituíram o amor e a confiança. Porém, nem a mulher nem o homem foram amaldiçoados, mas a serpente e a terra sim. Entretanto, o casal sofreria as consequências naturais de viver no mundo decaído e lidaria com a natureza hostil. Sabemos que as profecias que Deus entregou ao casal se referem à perda de sua condição original. Eva, que no Éden tinha a mesma posição que Adão, seria agora governada por seu marido. Adão, criado a partir do solo e tendo domínio sobre a terra, agora trabalharia arduamente para produzir alimento e voltaria a ser pó. Você foi feito do pó e ao pó voltará. Gênesis capítulo 3, versículo 19. À medida que acompanhamos fora do jardim, encontramos Eva somente em mais 2 ocasiões. No capítulo 4, lemos que ela deu à luz a Caim, em seguida a Abel, e depois a um terceiro filho que chamou de Sete. Agora os outros filhos não foram mencionados e nada foi dito sobre a morte de Eva. Sua vida foi uma sucessão de anos de fadiga e cansaço. Sim, ela ganhou o que lhe fora prometido, o conhecimento do bem e do mal, mas com isso conheceu a labuta, a dor, a perda e a morte. Deu à luz 2 filhos cujo antagonismo terminou em assassinato e exílio. Muitas mulheres viveram grandes tragédias, mas nenhuma jamais conheceu a angústia de Eva, ao ser expulsa do Éden e afastada de Deus, de seu marido e de um ambiente aprazível. Conhecer o bem como ela conheceu certamente intensificava o horror do mal. Eva foi cortada da comunhão com Deus, com a qual deveria se relacionar. Conheceu o vazio e a angústia ao lembrar-se do propósito para o qual fora criada. Em meio ao trágico desfecho dessa história, encontramos um minúsculo raio de esperança para Eva e toda a humanidade. Na maldição evocada sobre Satanás estava embutida a promessa divina de um descendente que o derrotaria. Em meio às punições e profecias, Deus preocupou-se em restabelecer o relacionamento com os que portavam a sua imagem. Ele advertiu a Satanás de que a sua vitória não seria para sempre. Chegaria o dia em que alguém nascido da semente da mulher, uma afirmação incomum, pois semente ou sêmen provém do homem, feriria a cabeça de Satanás. Na primeira promessa, temos a primeira indicação do fruto de um futuro livre de pecados. Deus não desistiria de suas criaturas. A peça continua. A cortina ainda não havia baixado no ato final. A história de Eva é trágica para ela e para a raça humana. Decidindo erradamente, não podia mais mudar o final da história nem para si nem para Adão, Caim, Abel, Sete ou qualquer um de seus descendentes. Mas o autor mudaria o final da história. Deus usaria as más decisões, a dor e a tristeza para obter um final feliz. Não vivemos como Eva esperando pelo cumprimento da promessa do Senhor, pois ela já foi cumprida. Jesus Cristo veio e por meio dele podemos nos relacionar com Deus.
o apóstolo Paulo escreveu séculos mais tarde: assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Em Cristo somos vivificados. Nele podemos vivenciar um relacionamento vertical com o nosso Criador. O relacionamento que Eva e Adão desprezaram em troca da sua ambição. Podemos escolher o Senhor para que Ele escreva o final feliz para o drama de nossa vida. Para que Ele estabeleça um relacionamento que não é rompido por nossa independência, nem por nossas más escolhas. Dessa maneira, veremos como Deus traz cura aos relacionamentos humanos que muitas vezes nos oprimem. A história não acaba em Eva, apenas começa. Houve outra mulher que, ao dizer sim para Deus, trouxe o nosso Salvador ao mundo. Entre Eva e Maria, há milhares de anos e milhares de mulheres. Bom, aqui terminamos sobre este assunto e logo teremos outro. Fiquem todos com a paz de Cristo Jesus. Amém.